Nesse vídeo você vai ver uma análise sem spoiler sobre o Homem-Formiga 3 e Vespa Quantumania, tá bom? A gente vai estar falando, eu cheguei agora do cinema, literalmente agora, eu tô até com a mesma roupa, peguei um pouquinho de chuva e a gente vai estar falando um pouco sobre o que eu achei, as primeiras impressões do filme. Então, acabei de sair do cinema, Homem de Formiga e Vespa 3 Quantumania. Existem alguns pontos positivos que eu gostaria de citar com vocês e alguns pontos negativos. Eu anotei aqui, na verdade, eu anotei um pouco o norte do filme. Eu vou tentar ao máximo não dar spoiler. Caso eu dê spoiler, na edição a gente vai colocar alerta de spoiler. Só acredito que isso não vai acontecer. Primeira coisa, o filme é isso tudo de ruim que a crítica está falando? A crítica está detonando o filme, literalmente. E a minha resposta, na minha opinião, não. O filme não é isso tudo de ruim. Todavia, realmente não é o que ele prometeu. Por mais que a gente não visse uma campanha maciça da Marvel em divulgação, em marketing, assim como outros filmes, como por exemplo o filme do Homem-Aranha 3, ele foi uma campanha de marketing absurda. E também a saga dos Vingadores, né? Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Por mais que não seja uma campanha assim, igual como a gente viu também no Doutor Estranho, né? Multiverso da Loucura, a gente esperava desse filme pelo menos um enredo digno, né? Quando eu falo enredo digno, eu quero dizer de uma atuação de todos os personagens de uma forma consistente, né? A história sendo bem desenvolvida, com um gancho para o futuro. Por mais que a gente soubesse que seria uma história de origem do Kang, né? E sim, o Kang aparece. É impossível, né, não aparecer. Já divulgando várias coisas sobre isso. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar primeiro sobre o aspecto positivo, que infelizmente não é muito. Sobre as cenas de alívio cômico, eu acredito que não seja igual o Homem-Formiga 1 e 2. A gente vê o Homem-Formiga um pouco mais centrado, um pouco mais sério, né, nesse filme. Realmente existe um certo problema de ritmo, tá bom? O filme, na minha opinião, muitas pessoas falavam, é um filme demorado, um filme que você dorme, que é um pouco chato. Não acredito que seja isso, tá bom? Não acredito que seja isso, não acredito que seja uma sensação ali lenta, não. Na primeira parte, como a gente trouxe até a crítica aqui, que eu esqueci o nome, na primeira parte do filme, realmente você vê, poxa, podia ser um pouco mais depressa, podia desenvolver mais rápido, isso daí tá arrastando um pouco. Eu acredito que poderia ser mais rápido. Sobre a aparição de Kang, realmente fantástico, né? Não chega a ser a principal aparição de vilão da Marvel. A gente tem um exemplo recente que, na minha opinião, foi um pouco melhor, que é a do Namor, né? Namor, que ele teve uma aparição mais fantástica. O tempo de tela dos dois foi quase semelhante, o Namor ficou um pouco a menos, mas o Kang ficou um pouco a mais, mas assim, foi quase semelhante. E a diferença, na minha opinião, então, é o que está cercando tudo isso. Vamos ser sinceros, galera. O filme Homem-Formiga 3, Homem-Formiga e Vespa 3, como você prefere falar, existe sim, infelizmente, algumas brechas. É um filme grandioso no seu aspecto da ficção científica. Ele apresenta realmente um novo mundo. Ele realmente apresenta um mundo totalmente diferente do qual nós vimos. Como a gente leu a crítica, a entrada de Star Wars, você vê o filme e você literalmente pensa no Star Wars. É como se isso fosse traduzido para o mundo de Star Wars. Como se Star Wars fizesse parte do MCU agora. É isso, é sobre isso, alienígena, coisa de doido. Eu acredito que poderia ter dado mais importância para alguns personagens. E vamos rasgar o verbo. Não sei se você considera isso como spoiler. A Hope, por exemplo, ela
tá muito apagada, tá perdida, muito apagada. O Hank Pym também, poucas cenas, muito apagado. O Homem-Formiga é o que você se espera dele, mas assim, aquela coisa de nota 6, não passa disso. Eu não quero ser ruim também dar nota 5 para ficar naquela coisa, metade, não, nota 6. Nós temos uma boa abordagem da Vespa original, que é a mãe da Hope. Ela tem um bom tempo de tela, tem uma importância, lembrando que ela ficou 30 anos naquele mundo, então ela tem um certo conhecimento, mas também eu não vi nada demais. O que realmente roubou a atenção do filme foi o Kang. E eu vou além, tá bom? Se esse Kang não fosse interpretado pelo Jonathan Majors, eu não sei o que seria dele, não. Eu acho que o Jonathan Majors, ele nasceu literalmente para fazer o Kang. O que ele atuou nesse filme, não considero um absurdo. Não considero um absurdo. Eu não considero uma atuação do nível de, por exemplo, Joaquin Phoenix como Coringa. Tudo bem que ele foi protagonista. Então, do Heath Ledger, ali como Coringa no Cavaleiro das Trevas, eu também não considero no mesmo nível e nem chegando perto. Vou ser sincero, não vou ficar pisando em ovos, não chega muito perto, mas ela é uma atuação acima da média. Então, para mim, existe essa diferença da acima da média e uma atuação fantástica como os dois que ganharam o Oscar, né? Então, assim, não é digno de Oscar. Se o Oscar realmente for com ele, que é o que estão falando na imprensa, um burburinho, se o Oscar realmente for para ele como ator coadjuvante, eu acho que vai ter que ter muito filme que não justifique isso. Porque pela atuação na sua essência, levando o Oscar no seu aspecto geral, ele, na minha opinião, não merece ganhar um Oscar de coadjuvante nesse filme. Talvez em filmes futuros ele possa vir a ter mais importância, mais tempo de tela e mais atuação. Talvez ele possa desenvolver isso, um pouco mais de um certo carisma com o público. Sobre o sentimento que eu tive em relação à conexão ali também não foi muito legal. A conexão que eu tive, que eu senti através deles ali, porque o filme ele é sobre família, né? Família do Homem-Formiga. Então a conexão que eles tiveram entre eles mesmo eu achei um pouco forçada. Principalmente, vou ter que falar para vocês, se vocês quiserem considerar spoiler, passa 10 segundos. Principalmente do Homem-Formiga com a Vespa. Você não sabe o que eles são, se ele é casado, se não é. Aí tem uma frase que diz... Tem uma frase no filme, alerta de spoiler aqui, que fala que o Homem-Formiga fala com a Cassie sobre a mãe dela. É uma coisa de doido. Isso daí não falando que era mais do que querer proteger. Então, assim, são coisas que não dá para entender muito bem o que eles são. Ao mesmo tempo que você acha que eles são juntos, o Homem-Formiga com a Hope, né, com a Vespa, depois tu acha que, poxa, talvez o diretor queria ir pro outro lado. Então não tem muito sentido. Sobre a questão do quarto filme que a gente mencionou no vídeo passado. Gente, eu não sei se com esse filme é digno de um quarto filme. Sendo bem sincero para vocês, eu não sei. Eu acho que para ter um quarto tem que ser muito grandioso. O Thor não merecia, tá bom? Não merecia, que eu digo, pelo conjunto da obra dos filmes deles. Pela pessoa, pelo enredo, ele merecia um filme digno. E também não ganhou. Ganhou um trailer digno, né? Por incrível que pareça, também a Marvel, eu acho que ela entregou algumas coisas no trailer que, tipo assim, que poderia ter escondido, né? Se é que vocês me entendem. Enfim, nota do filme, Wesley, de 0 a 10, quanto você acha? Nota 5,5 para 6. Nota 5,5. Vai, vou dar um 6. Vou dar um 6 porque tem alguns personagens novos que são introduzidos. O MODOK, na minha opinião, não foi uma bizarrice ruim. Ele é bizarro, com certeza, mas isso ele já era no quadrinho. Então não foi uma bizarrice ruim, foi um alívio cômico também. E o interessante é que eles não forçaram muito.
Não forçaram muito no alívio cômico, se você perceber. Não é aquela coisa, eles estão brigando e contando uma piada. Não, não existe isso. Tem um alívio cômico, mas é um alívio cômico mais suave do que os outros filmes, principalmente do Homem-Formiga. Vocês vão ver algum mistério aí no filme que eles vão fazer com as formigas. E é algo que realmente é o que é o fora da caixa. É o pensamento fora da caixa. Como a gente havia falado antes, sobre as cenas pós-créditos, não vou descrevê-las aqui pra vocês, a gente vai postar um vídeo no canal, mas as cenas pós-créditos são realmente duas, tá bom? São duas cenas, e é isso que eu me limito a dizer. Eu notei algumas coisas aqui, mas isso aqui vai ficar mais para análise com spoiler, tá bom? Sobre o futuro do UCM. A gente tem um filme encomendado que é o Vingadores, sobre a dinastia Kang, né? Então a gente já sabe para onde isso vai. Obviamente, é uma saga multiversal, como a Marvel disse, então é o primeiro filme da saga. Talvez seja muito precipitado a gente querer muito mais também do Kang, muito mais também do Jonathan Majors ali, mas eu também tenho essa sensação que é o primeiro filme, que é a segunda, né? A primeira foi em Loki, que é a segunda aparição dele. Então assim, a gente ficou por anos remoendo ali o Thanos, só no pós-crédito, ele sentado lá, aparecendo um pouco ali no Guardiões da Galáxia, só uma pintada. Então assim, vamos aguardar. Tô achando que a pegada da Marvel com o Kang vai ser uma pegada mais vamos colocar ele em tudo quanto é tipo de produção, achar alguma forma dele participar. Tô achando nisso, tá bom? E também a Marvel, em uma das cenas pós-créditos, ela abre uma série ali. Só isso que eu queria dizer. Eu falei que eu não queria falar nada, né? Mas estava me segurando também. Ela vai abrir uma série. Não uma série nova, uma série que já existe. Você já deve imaginar sobre o que é, né? No vídeo sobre pós-crédito a gente fala sobre isso. Então é sobre isso, galera. Nota 6. Vão no cinema. Eu achei o cinema vazio. Vazio não, pela metade. Eu achei ele pela metade. E olha que eu fui na pré-estreia. Acabei de chegar de lá na primeira sessão aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem que tem inúmeros cinemas, inúmeras salas, mas eu fui pesquisando algumas e realmente não estava com a carga máxima. Estava daquela metade para cima. E isso não é legal para o universo da Marvel, tá bom? Não é legal para o MCU. Eu lembro, filmes como Homem-Aranha e Doutor Estranho estavam lotando, literalmente lotando todas as salas de pré-estreia de estreia. Então, realmente a Marvel, ela tem uma certa queda nessa última fase, que eu não sei como ela vai retomar. Não sei como ela vai retomar ao hype que existia para a saga do infinito. Mas Kevin Feige é bom. Agora eles têm um concorrente à altura, que é o James Gunn e o universo estendido da DC Comics. Então a Marvel que se cuide, né? Falou até um fã da DC agora. Galera, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no vídeo. A gente está começando essa página Alerta Geek do zero, literalmente do zero, sem parceria, sem ajuda de ninguém. E aí o que a gente só pode contar, o que a gente pede é a sua inscrição. Se inscreva aqui, curta esse vídeo, curta esse like, ó. E se você gosta de mais informações sobre o universo geek, o universo nerd, é aqui no Alerta Geek. Siga também nossas redes sociais. Alerta Geek na veia.